Você visitante, obrigado por estar aqui. As crianças vão para a salinha. Guarde seu coração na presença de Deus. Não corra. Apesar que se você quiser fugir do que Deus está fazendo hoje, essa é a hora. Mas eu te aconselho a ficar. Amém? Você pode dar um aleluia aí? Você está aí? Foi arrebatado, não? Graças a Deus. Meus irmãos, é bom estar na presença do Senhor. É maravilhoso estar diante dEle. Quantas vezes nós saímos de nossas casas já desejosos de voltar, mas é em um segundo no dia, num lugar onde Deus está, coisas poderosas e extraordinárias podem acontecer. Eu creio nisso. Eu venho ao culto para cultuar ao Senhor com a certeza que Ele fala, Ele ministra, Ele fala aos nossos corações. Quero pedir que você abra já sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 13. Essa série sobre o amor tem despedaçado e destruído aos poucos o meu coração. Nós, a cada domingo que ouvimos uma palavra, uma ministração, na semana você vai ser provado nisso. Se você não tem passado por essa situação, que passe, em nome de Jesus. Mas somos tentados a agir e viver contra ao que temos aprendido. Mas é tão bom você estar sendo ministrado por Deus, domingo após domingo, e quando você está vivendo a situação, e aí você tem que praticar agora o que você aprendeu, mas o melhor de tudo é você conseguir agir de uma forma diferente, porque o Espírito de Deus já trabalhou aquilo dentro do seu coração, dentro da sua vida. E hoje, mais uma das mensagens da série, eu espero que o teu coração seja também mobilizado, impactado a viver conforme Jesus. Versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pode repetir isso comigo? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. O amor suporta todas as coisas, irmãos. O amor suporta todas as coisas. Nós temos aprendido, versículo após versículos, o que o Senhor tem ministrado e falado de forma poderosa em nossas vidas, e o que precisamos fazer é orar para que isso seja verdade em nós.
para que a mensagem se torne vida dentro das nossas vidas e que a gente possa praticar. O apóstolo Paulo, ele estava escrevendo aos irmãos que estavam na cidade de Corinto, esses irmãos que conheceram o apóstolo Paulo numa cidade importante, conheceram aquele que nós admiramos pelos seus ensinamentos e teologia e tudo que deixou para nós. Em torno de 18 meses a 2 anos, o apóstolo Paulo esteve nessa cidade, pregando, ensinando, plantando a igreja na sua segunda viagem missionária. E ele deixa ali um trabalho estabelecido e ele parte depois de Corinto e começa a passar por algumas cidades, como de Éfeso, Jerusalém, Antioquia e Galácia. Mas logo depois ele recebe informações dessa igreja, desse lugar, pelos da família de Cloe, de que as coisas lá não estavam funcionando muito bem, o povo tinha dons, o povo se alegrava na presença, a galera que falava em línguas achava que eles eram os maiorais na igreja, mas tinha um pessoal da profecia, da revelação, e eles estavam até divididos de quem eles eram, de Apolo, de Paulo, de quem era a vida deles e quem era o seu pregador favorito. Eles estão nesse lugar. E o apóstolo Paulo escreve essa carta para eles entenderem algumas coisas, e ele vai abordar questões como alimentação, que haviam sido sacrificadas a ídolos. Hoje é discussão até o dia de hoje, né? Se a gente come em tal lugar ou não, quando a gente sabe que o dono é um satanista, e nos esquecemos de que a gente compra coisa em muitos lugares, e você vai ficar sem comer e sem comprar, se às vezes ficar pensando em tudo isso. Mas eles, de forma específica, estavam levando isso como se fosse qualquer coisa, e não olhava de forma séria. Ele trata e aborda as questões dos dons espirituais, de como eles estavam administrando os dons espirituais e os erros que estavam cometendo, mas chega no capítulo 12, ele diz para eles que existe um caminho mais excelente, e aí parte para o capítulo 13, e ele começa a introduzir esse capítulo do amor e falar algumas coisas para ele. Nós temos desfrutado, né, de versículo após versículo, o que Paulo está ensinando para esses irmãos, e hoje, de forma específica, eu vou falar sobre o versículo 7. No versículo 7, nós olhamos e vemos de que esse amor, né, que Paulo está falando, ele suporta todas as coisas, ele persevera em todas as coisas. É um amor distinto, diferente, e temos deixado claro aqui que esse amor não é um amor comum, não é um amor nosso, é um amor de Deus. É o Cristo encarnado em pessoa, revelando esse amor poderoso, capaz de suportar todas as coisas. E aqui ele vai compartilhar algumas coisas muito interessantes conosco, e eu quero meditar com os irmãos sobre isso e ver como que os nossos corações podem ser transformado de forma poderosa com o texto bíblico que temos. O amor suporta tudo, permanece firme, forte em meio às provações. Quando nós olhamos, irmãos, para esse versículo, sempre levamos para o lado de poder e ter condições de suportar, às vezes, a falta de dinheiro, falta de recursos, uma luta, um problema às vezes com alguém, sempre estamos pensando por esse lado. Isso é pequeno diante do que o texto está colocando, falando, e diante dos irmãos e de quem está escrevendo esse texto para eles. De quem está falando para eles de que o amor suporta todas as coisas, e a referência a quem de verdade suporta todas as coisas e persevera nelas. Primeiro, esse amor que suporta demonstra para nós que ele é real hoje. O apóstolo Paulo está escrevendo, mas ele sabe a realidade do que é suportar todas as coisas em Cristo e por Cristo, por causa do Evangelho. Mas hoje nós temos, são contemporâneos nossos, em torno de 340 milhões de cristãos em contexto de perseguição. Você tem noção disso? 340 milhões de irmãos nossos que estão submetidos à perseguição, sofrimento físico, emocional, psicológico, agressões físicas, assassinatos, estupros, sequestros, só porque esse pessoal segue Jesus.
Eu tive o prazer de conviver com algumas pessoas e eu fiquei um tempo curto com um palestino que esteve com a gente no tempo da Gemil, e ele contou como era ser um cristão naquela área. E eu ouvi ele falando, ele falava, não, mas você é uma bênção, vocês estão aqui, eu ficava, que a tua cabeça vale $20, $50, bem lá no interior da Colômbia, e você mesmo assim continua pregando o evangelho ao ponto de te matarem, pendurarem numa árvore, arrancar a sola dos pés para deixar como um sinal para os outros cristãos de que esse é o final daqueles que quiserem viver com Jesus. Que tipo de amor é esse que você vê uma menina de 15 anos no Peru, pelo fato de ter entregado sua vida a Jesus, ter as suas orelhas perfuradas por pregos, suas mãos e morta em praça pública, para ficar de exemplo para aqueles que quisessem abandonar o catolicismo misturado com o misticismo daquele lugar. Que tipo de amor é esse? Se você buscar na internet, você vai ver um filme chamado Mais Forte que as Armas, que é a história da Igreja de Jesus no México, na Colômbia e no Peru, aqui pertinho de nós. Na época do Sendeiro Luminoso, quando matava os crentes, levavam presos, e eles eram obrigados a abandonar a fé, e não abandonavam e morriam. 340 milhões de cristãos vivem ainda nesse contexto. E por que eles não abandonam, não largam, não desviam? Essas pessoas tiveram um encontro tão poderoso com o amor de Deus, que mesmo com pouco conhecimento bíblico, sem uma escola dominical aberta para eles, sem um lugar de reunião, eles conseguem suportar, eles conseguem perseverar na fé, mas não negam Jesus e morrem por causa de Cristo. Que tipo de amor é esse que faz essas pessoas viverem nessa condição? O apóstolo Paulo, ele tem um encontro real com o amor em pessoa, e ele recebe uma palavra de que vai durar toda a sua vida até a morte, de que ele seria um vaso que ia sofrer por causa do nome de Jesus. Açoitado, afligido, preso, caluniado, abandonado, mas Paulo não abandona Jesus, porque esse amor que inundou o seu coração é mais forte do que a prisão, é mais forte do que a cadeia, é mais forte do que o abandono, é mais forte do que qualquer coisa, e esse amor dá condições dele suportar e sustentar uma vida de fé em Jesus Cristo. Ele persevera porque ele tem o amor de Cristo derramado em seu coração, porque Jesus está na vida dele. Esse amor que não permite ele desistir, mas permanecer firme diante das piores circunstâncias, não é o amor comum dos homens. Não é. Meus irmãos, se nesse momento nós começássemos a sofrer perseguição no Brasil ao ponto de fecharem as igrejas, e agora os cristãos se tornassem inimigos do Estado, quantos sobrariam no nosso país como crente? Alguns diriam, tem que obedecer a lei do país. Eu ia desobedecer. Ia incentivar um monte de gente a desobedecer, porque nós temos um rei acima de tudo, que é Cristo. Mas quantos sobrariam? Quantos permaneceriam como crentes? Se levasse você preso e ficasse 12, 13 anos dentro de uma cadeia por causa do Evangelho. Mas se você estivesse num contexto em que as pessoas matassem a tua família na sua frente, porque você agora segue Jesus, você negaria ou veria a sua família sendo morta diante de você? O amor que o apóstolo Paulo está falando para esses irmãos dessa igreja, cheia de confusão, problemática, complicada, é um amor que consegue ser a coluna dorsal
para fazer com que dons funcionem de forma perfeita e gente complicada que não se entende, volte agora a Cristo sendo centralizado em suas vidas e para viver por Ele, para a glória do nome dEle. O apóstolo Paulo está dizendo isso com propriedade, porque esse amor de verdade faz com que tenhamos condições de suportar e perseverar. Olhando para o texto, irmãos, quando olhamos para esse versículo, nós podemos aqui olhar e ver riquezas do texto, que não significa simplesmente aguentar em silêncio, não significa simplesmente ficar quieto e suportar, mas que tem uma profundidade poderosa. O amor sofre todas as coisas. Paulo tem dito, falando desse amor e dizendo o que ele não é nos textos anteriores, mas agora ele diz o que ele é e o que ele faz. Esse amor, ele sofre todas as coisas. No grego tem dois significados no Novo Testamento. Uma é de cobrir ou esconder algo. A segunda é abster-se ou endurecer. Eu acredito que a mais adequada seja a primeira, mas porque esse amor cobre multidões de pecados. Então não é o nosso amor, é um amor diferente. Ele enche as nossas vidas e suporta todas as coisas e é capaz de suportar a gente, é capaz de cobrir os nossos pecados, é capaz de dar de verdade vitalidade, porque Ele suporta e Ele sofre todas as coisas. Cristo sofreu em nosso lugar na cruz do Calvário. O seu sangue nos cobriu e nos lava de todo pecado. Nenhum ser humano pode fazer isso por nós. O único que pode ter feito isso foi Jesus, e Ele fez, e é a única coisa necessária para todos nós. O seu amor é capaz de conviver com pecadores, com pessoas que o ofenderam a vida inteira, e mesmo assim suportar, cobrir e sofrer todas as coisas. O amor sofre todas as coisas. Quando a gente pensa na nossa realidade de vida, irmãos, a gente precisa entender isso primeiro. Cristo foi capaz de sofrer todas as coisas em nosso lugar. Ele foi açoitado, preso, injustiçado, morto em nosso lugar. E é o seu amor que cobre as nossas vidas. É o seu sangue que cobre as nossas vidas. E é Ele que nos dá a condição de sofrer todas as coisas. Se você tentar sofrer por Cristo, sem ter experimentado o que Ele sofreu por você, você não será capaz de suportar nada. Nada, irmãos. Quantidade de gente que desvia porque alguém olhou torto. Porque o irmão não mastigou direito perto dele. Eu estou falando sério. Eu não aguento aquele irmão, que ele mastiga estranho, faz barulho. Eu não estou falando, estou inventando história não, eu estou falando coisas que já falaram comigo. Não é capaz de suportar o irmão que mastiga mal. E aí, nem para perguntar se tem algum problema nos dentes, alguma coisa assim, por isso mastiga. De repente tem um buraco de um lado e está mastigando do outro, porque é assim só que consegue. Mas não somos capazes de suportar coisas pequenas. Mas quando temos um encontro do real com esse amor que sofre todas as coisas, somos capazes, através dele, por meio dele, para a glória do nome dele, sofrer também todas as coisas. Ninguém gosta de ser injustiçado, mas se é por Cristo, não tem problema. Ninguém gosta de ser caluniado, mas se for por causa de Cristo, sofreremos isso também. Ninguém gosta de passar por essas coisas, mas nós temos um que nos cobriu e sofreu tudo isso em nosso lugar. Meus irmãos, quando eu penso na justiça de Deus, na cólera divina que seria derramada sobre mim, eu sempre me imagino como uma criança indefesa. Esse é meu mundo de Bob nas minhas orações, mas eu creio que foi assim. E eu vejo Cristo me cobrindo
e sofrendo toda a penalidade em meu lugar, recebendo o cálice da ira de Deus em meu lugar, Ele me cobrindo dos meus pecados, Ele me cobrindo das minhas injustiças, Ele me cobrindo das minhas mentiras, e Ele era o único capaz de sofrer todas as coisas por mim, porque Ele me ama e sabia que eu não tenho condições de suportar nada. O homem mais duro e mais forte entre nós chora diante de atrocidades igual Jesus passou. Pode ser o mais corajoso ou aquele que está tarimbado em sofrer várias coisas, não seria capaz de sofrer o que Jesus sofreu em nosso lugar. Esse amor nos cobre, esse amor nos enche, e esse amor sofre todas as coisas em nosso lugar. O amor crê todas as coisas. Ele crê em algo ou em alguém. Confiar, tudo acredita. É o oposto a um cético que vive sempre duvidando ou não acreditando. Esse amor que o apóstolo Paulo está falando, ele é otimista. Ele pensa o melhor, e não o pior. Mas ele vai e ele crê todas as coisas. Se você está aqui, é porque esse amor crê de verdade de que você pode ser algo na mão de Deus. Se a gente ouve os coaches dizendo, né, você tem que acreditar em si mesmo. Jesus acreditou em nós e veio. Esse amor crê de forma poderosa e nos ensina a olhar com o mesmo olhar de Jesus. Pessoas insignificantes, incapazes, que não eram nada, que na mão dele se tornam pessoas poderosas, capazes de mudar o mundo, porque é no amor dele que vivemos e passamos a crer também. A crer na salvação, a crer no que Deus vai fazer, a crer no poder de Deus e a confiar de que Ele fará coisas poderosas. Esse amor que ama é otimista e ele crê em todas as coisas. Você imagina uma fé tão poderosa, que é capaz de dizer ao banco, transfira agora R$1 milhão para minha conta. Nós somos capazes de crer desse jeito. O ser humano é capaz de crer que de verdade um pouquinho de sal na carteira vai trazer prosperidade para a sua vida. Desde que seja ungido com óleo vindo de algum lugar, ele crê assim. Mas o Evangelho e o amor de Deus nos faz olhar para improváveis, nos faz olhar para quem não é, e olhar para o futuro e dizer, Deus é capaz de transformar gadarenos em missionários. Você acredita de verdade que Deus pode fazer algo poderoso na sua vida e na vida da pessoa que está do teu lado mesmo? Eu tenho uma foto muito feia e sempre a gente tem a Rita colocando lá, lembrando de novo, Simone, Cláudio, mas todas as vezes que eu olho para aquela foto, eu fico assim, se eu tivesse visto esse cara na igreja como novo convertido, eu não acredito nele não. Eu falo, isso aí não vai longe não. Acho que é melhor morrer do que durar muito, porque eu acho que não vai dar nada não. Mas eu olho para aquela foto e vejo assim, Deus é poderoso, Ele acreditou em mim. Deus olhou e sabia o final das coisas, o que seria. Mas o melhor de tudo é saber que Deus já tinha enchido corações com essa crença, com essa fé, que ama e é capaz de ver além, de crer no que Deus vai fazer, no poder de Deus sobre coisas inanimadas e mortas. Meus irmãos, precisamos olhar para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, assim como Jesus morreu pelos pecadores, crer que de verdade serão missionários, serão pastores, serão homens e mulheres de Deus. Nos tornamos céticos. Precisamos ser batizados com esse amor que crê todas as coisas.
E é interessante que Jesus continua fazendo esse trabalho em nós. Esse amor espera todas as coisas. Todas as coisas espera. Não desiste facilmente. E principalmente de outra pessoa. Esse amor não desiste facilmente de nós. Talvez você esteja fugindo, mas você tem no seu calcanhar o amor de Deus em todos os lugares. Você já tentou fugir assim, ver se Deus se esquece de você? Ver se Deus não vai mais olhar para você e te abandonar e te deixar lá, e de repente você vê que você está em algum lugar, em algum ambiente, e está lá. Aquele que não desiste, pertinho de nós. Aquele que não nos abandona, lá pertinho de nós. Eu já me vi em situações, no meu mundo de Bob, de sair de alguns lugares, e a impressão que eu tinha é como se Jesus estivesse assim na porta. Já viu aquele filme de faroeste? O matinho na boca, tipo lá encostado na parede. Aí eu saía, estava te esperando. E tu, por que tu não me deixa? Por que tu não vai embora? Vai cuidar do mundo. Tem coisa mais importante para fazer, não. Mas ele não desiste facilmente de ninguém. Ele não desiste de ninguém. Tem um problema, porque nós desistimos das pessoas. Nós perdemos a esperança nas pessoas. Mas esse amor é otimista, positivo, ele não é pessimista, ele não é negativo, ele sempre está à espera, ele sempre está com paciência. Você pode tentar fugir e ir para qualquer lugar, lá estará esse amor paciente que não desiste. É por isso que desviado é a pessoa mais infeliz do mundo. Deus está em todos os lugares, irmãos. Eu acho que todo mundo que tenta fugir de Deus deveria pensar assim: gente, o que aconteceu com Jonas foi verdade. Para que eu vou tentar também fazer a mesma coisa? Não dá para fugir. E esse amor espera, é paciente, ele aguarda. Esse amor suporta todas as coisas. Esse amor suporta todas as coisas. Ele se mantém diante de nós. Ele é a mão que sustenta. É de verdade a coluna que sustenta o corpo. É de verdade aquilo que nos ajuda a sofrer, a crer, suportar. Não é com ações passivas, que não devemos fazer nada. Mas ele confronta, ele muda estilo de vida, ele suporta e sustenta todas as coisas. Você consegue imaginar Cristo crucificado? Ele suportou todas as coisas. Ele foi paciente. Ele sustentou. Ele perseverou. E o que precisamos é do mesmo amor dentro de nós, que nos capacita a viver e a fazer do mesmo jeito. A viver do mesmo jeito, e se não for Ele trabalhando em nós e nos dando essas condições de permanecer firme, sustentado, e sustentar todas as coisas, somente através dEle, e não é através do nosso amor. Ele suporta todas as coisas. Quando a gente pensa sobre sofrimento, e a gente está falando aqui de suportar todas as coisas, eu não estou dizendo aqui que, um exemplo, tem uma guerra e vão invadir o Brasil e a gente vai ficar na porta de casa esperando matar a família, matar todo mundo. Não, irmão. Eu vou meter a mão no fuzil, vou para a guerra. Se eu sou um policial e estou trabalhando na rua, e o fato de eu ser crente, e está alguém ali cuspindo na minha cara, tentando me agredir, eu tenho que suportar todas as coisas. Não é isso. Não é ser passivo. Até porque Jesus não foi. Mas esse suportar vai além do que essas coisinhas pequenas. Ele persevera, sustentando, cuidando todas as coisas.
E essa realidade do suportar e do perseverar é ir além, resistir diante de ataques, seja do diabo, daqueles que perseguem a igreja de Cristo. É no meio das adversidades aguentar com coragem e paciência. Nós estamos perdendo essa resistência porque estamos longe. Porque se temos o amor de Cristo em nós, trabalhando em nós, o Cristo vivendo em nós, Ele deve nos capacitar para estarmos firmes nas adversidades, nas perseguições, nas lutas, nas dificuldades, e entenda que só Ele pode dar condição de você suportar todas as coisas. E aí você pode voltar para casa como um soldado derrotado, sentado com sua arma sem munição, acreditando que não deve lutar mais. Mas a ideia é de um soldado que está em batalha, mas que ele resiste, não se deixa abalar, porque ele está envolvido em algo poderoso e grande, e ele deve se autossustentar para poder ter condição de lutar. Cristo mantém os seus soldados em pé, fortalecidos e capazes de resistir, quando Ele coloca o seu amor dentro, e a causa já não é mais uma bandeira, mas é o nome dEle, é a causa dEle que nos leva até as últimas consequências. A gente precisa amar com o amor de Jesus e entender que Ele pode fazer isso. Esse amor, irmãos, que suporta, que persevera, estava claro na vida de Cristo, e a gente precisa entender isso. A gente olha para o amor do Calvário, o amor da cruz do Calvário, e o amor da igreja do Calvário, que a gente tem que ter. Se a gente não tiver, não adiantou nada a gente também ter pregado tudo isso aqui. Essa cruz de Jesus, o Filho de Deus, suportou insultos, espancamento, vergonha, crucificação. Ele não só suporta, mas ele persevera até chegar à cruz. Mas quando ele chega lá, o que ele sustenta é o peso do nosso pecado nele. O que ele suporta é o odor ruim do nosso pecado nele. Mas ele persevera até o último momento em que ele vai dizer: está feito, está consumado. Ainda bem que Jesus suportou todas as coisas em nosso lugar, e Ele é capaz de nos dar esse amor para nos movermos nesse mundo através dele e não no nosso, porque o nosso é falho, mas o dele nos dá condições de lutarmos, de estarmos em pé, de perseverar, de suportar, de aguentar, porque Ele fez isso em nosso lugar, e Ele nos dá condição de também viver dessa forma. Pare para pensar. Qual é o combustível que move o teu coração? O que move a tua vida? Que tipo de amor está dentro de você? Será que temos um amor frouxo, que foge diante da adversidade, que se dobra diante de uma garoa, que não suporta mais as tempestades? Combustível que acaba rápido e te deixa na mão toda hora. Meus irmãos, precisamos de um batismo de amor tão poderoso que sejamos capazes de sustentar uma vida de amor a Cristo e de honrar o nome de Cristo, porque Ele nos encheu desse amor poderoso que nos dá a capacidade de morrermos por Ele, vivermos por Ele, para a glória do nome dEle, e amarmos as pessoas como Jesus amou. Ele nos convida a viver na realidade desse mundo,
com a capacidade do amor dele derramado em nós de sustentar, de suportar, de perseverar no amor dele, e essa perseverança e esse amor será capaz de atingir outras pessoas ao ponto de olharmos hoje para a vida da igreja primitiva, para a vida do apóstolo Paulo, para a vida dos nossos irmãos que sofrem perseguição, e o que precisamos pedir é: coloque esse mesmo combustível em nós, coloque esse mesmo amor em nós, Senhor. Chega de ser frouxo, chega de fugir, chega de ficar pensando se eu sigo a Ele ou não. Eu quero me colocar diante dele e dizer: se o Senhor me der condições, te honrarei, suportarei qualquer coisa em teu nome. O apóstolo Paulo está chegando no fim da vida dele com a sua cabeça a prêmio. Mas uma coisa que está bem clara para Roma, e eles vão experimentar isso logo depois também, de que alguém que foi alcançado e que tem esse amor de Cristo dentro de si é mais forte do que Roma, é mais forte do que armas, é mais forte do que o ISIS, é mais forte do que o Talibã, é mais forte do que qualquer perseguição, é mais forte do que muralhas, é mais forte do que governos fechados. Quem recebe esse amor se torna uma pessoa inabalável, porque Cristo é inabalável e está dentro de si. É por isso que encontramos gente até o dia de hoje atravessando para a Coreia do Norte, atravessando para o Afeganistão, cruzando fronteiras para lugares que lá do outro lado está a morte esperando eles, mas eles vão não considerando a sua vida preciosa, porque quem tem esse amor é capaz de entregar a vida para ele, meu irmão, toda a vida para ele. Porque temos tantos crentes no nosso Brasil que não são capazes de suportar uma lutinha. Porque temos tanto desviados em Campo Grande. Porque temos tanta gente na rua, afastada do Evangelho, dizendo de que o pastor falou uma coisa que eu não gostei, o irmão pisou no meu calo. Meus irmãos, me desculpe, eu fui alcançado pelo amor de Deus. Precisa de algo muito mais poderoso para me fazer pensar em abandonar Jesus. Eu amo Jesus, Jesus me ama, esse amor está dentro do meu coração, não é qualquer coisinha. Mas se você tem pensado nisso várias vezes, hoje é um dia, uma noite, em que se esse amor penetrar dentro do teu coração, meu irmão, você será capaz de abandonar qualquer outra coisa, menos Jesus. Nunca mais será uma opção na tua mente. Nunca mais. O teu conforto, nunca mais a sua segurança, nunca mais um namorado, nunca mais a família, nada estará em primeiro lugar, e Ele estará, porque Ele será o teu amor de verdade. Jesus foi capaz de fazer isso. O que precisamos fazer é pedir nessa hora ao Espírito Santo que nos capacite a amar com o amor de Jesus. E que Ele encha os nossos corações com esse amor capaz de suportar todas as coisas, de perseverar no meio de todas as coisas e situações, e no final, ver Cristo sendo glorificado e conhecido em todos os lugares que estivermos vivendo. Pare para pensar nisso. Essa igreja está sendo confrontada, a igreja de Corinto, a entender que sobre todas as demandas e confusões deles, o amor deve ser supremo. Cristo, o cabeça. Cristo, o amor em pessoa. Ele é o que sustenta uma igreja problemática e consegue ajustar todas as coisas. Ele é capaz de nos sustentar e de suportar todas as coisas e nos capacitar para vivermos e agirmos como Ele. Curve sua cabeça. Pense sobre o que você ouviu, que o Senhor possa ministrar no seu coração e que você possa pedir: Senhor, tira essa gasolina adulterada de mim e coloque um combustível puro do seu amor, para que eu me mova nele
para que o Senhor seja conhecido através de mim, que eu sou um teu discípulo, que nós somos discípulos de Jesus. E o mundo conhecerá, porque nos amamos. Cristo, o amor em pessoa, vive em nós e habita em nós.